Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo no canal e hoje eu vou estar trazendo para vocês como foi meu processo de transição e atualmente como que tá meu cabelo. Então, a minha primeira progressiva foi aos 10 anos e eu lembro assim que eu fiquei muito feliz quando eu vi meu cabelo lisinho e tal na frente do espelho, quando já estava tudo pronto, mas eu também lembro que foi a primeira sensação de eu cuidando do meu cabelo, eu me senti muito mal por conta da química, do cheiro da química. Eu lembro até hoje que começou a sufocar minha garganta, minha mãe teve que ir no outro lado da rua comprar no restaurante água, porque no salão, o salão era pequeno, na época eu morava em uma cidade pequena, e para me beber água, porque a química em si tava deixando meu cabelo, minha garganta muito seca. Eu sei que eu tive que colocar o pano no rosto para diminuir aquilo, né, da química nos meus olhos, na minha garganta, na hora da progressiva, mas depois eu amei o resultado. E aí, aos 13 anos, fiz de novo a segunda vez e fui até os 17 anos fazendo progressiva. E nesses anos todos, eu fiquei, vamos dizer assim, com todas as vezes, química com formol, e aí aquele pano no rosto porque tava ardendo, e aquela coisa assim de a beleza tem, ela dói, ela tem um preço, e aí você tem que ficar, aguenta mais um pouquinho aqui, aguenta firme essas horas que você fica na cadeira. Eu lembro que eu ficava, tipo, entrava depois do almoço até umas 9 horas da noite fazendo meu cabelo, porque eu tenho muito cabelo e ele é um fio grosso. E eu sei, e ele tem uma tendência à porosidade. Ele é um fio poroso. E aí o produto era muito sugado, só que ele demorava muito para fazer, porque ele era longo também. E aí ficava horas naquela cadeira sentada e com o pano tampando a boca e o olho, para reduzir, né, o impacto daquela química, daquele formol nos meus olhos, senão eu não aguentava ficar tanto tempo ali. E aí em 2017 para 18, assim, eu decidi começar minha transição capilar. Mas ao mesmo tempo a transição é uma coisa que assim que você decide fazer por conta coisas que eu fui vendo que não estava mais coerente ali com o que eu acreditava que era o certo, sabe? Essa coisa de sentir incômodo respiratório para fazer uma química, eu não acho que é algo saudável, sabe? Teve uma hora que eu já tava de saco cheio disso. E aí eu fui pensando nessas coisas e também como é que seria eu cuidar de fato do meu cabelo natural, que aí começou a onda das meninas com seus cabelos naturais, mostrando como é que fazia a fitagem. E aí a gente vai vendo, né? Meninas com cacho parecido com o meu, como é que elas faziam e contando os relatos que, gente, se eu tirar o creme, isso daí eu digo por mim também, que se eu tirar o creme que tá aqui hoje no meu cabelo fica assim, sabe? Ele fica e fica mesmo, sabe? Só que eu não gosto muito dele assim. Eu fui acostumada com o meu cabelo nesse tempo de progressiva que eu fiquei, e até mesmo quando eu era pequena, cabelo bonito é um cabelo baixinho, um cabelo definido, e o cabelo que é o liso, que é o bem lisinho. Quando eu decidi fazer a transição capilar, era porque eu já não estava aguentando ver meu cabelo com tanta ponta ressecada. E assim, depois que acabou o ensino médio, para mim ficou mais fácil de manter meu cabelo sem prancha por mais tempo. Porque como eu não estava saindo de casa com frequência, eu tava usando ele mais natural em casa, e aí o cabelo tava tendo mais descanso daquele calor todo, né? E cuidando mais dele, tendo tempo mais para investir mais em hidratação, nas nutrições e reconstruções.
E aí vendo também mais vídeo também de como é que fazia essas coisas, como é que tinha receita caseira e o que eu podia fazer que daria certo, e de finalizações também. E aí eu fui conhecendo meu cabelo, e aí você vai se conhecendo também, porque o processo de transição é algo que atravessa a gente por dentro também, que a gente passa a gostar de fato de como é que é o nosso cabelo natural, aceitar ele, e aí você vai vendo desenvolvimento, igual uma plantinha mesmo que tá se desenvolvendo é a gente. Eu lembro que meu primeiro encontro com meu namorado, o Pablo, ele. Eu tava muito insegura de ser a primeira vez que eu saía com um garoto com meu cabelo natural. Todas as vezes eu saía com meu cabelo liso e tinha que estar aquele liso perfeito e maravilhoso, impecável. E aí quando eu saí com meu namorado, eu decidi que eu ia de cabelo natural. E foi maravilhoso, porque hoje em dia a gente conversa e ele fala que ele ficou muito feliz quando ele viu que eu tinha cachinho, porque ele sempre tinha vontade de conhecer uma garota com cabelo cacheado e namorar com essa garota. E aí aconteceu, né? Hoje em dia ele namora com uma garota de cabelo cacheado. E aí eu sou muito feliz com isso, porque eu tava muito insegura na época e aí quando a gente tem uma aprovação assim é muito bom. Eu assim, eu curso psicologia, já tô no quarto semestre. E isso foi antes, eu comecei a faculdade antes de conhecer ele, e foi algo também que eu fui aprendendo na faculdade, da gente buscar manter pessoas que fazem bem pra gente, que nos empoderem nas nossas decisões, nos processos assim, da questão mesmo da transição capilar, a gente ter essas pessoas por perto, a gente valorizar essas pessoas, sabe? E as outras pessoas que não entendem tanto, a gente também entender o porquê delas não gostarem tanto desse tipo de escolha nossa, sabe? Eu, assim, a minha mãe, ela não. Minha mãe, meu irmão, não apoiaram tanto quando eu decidi usar meu cabelo cacheado. Eu falava, seu cabelo vai ficar muito cheio, seu cabelo não vai ficar tão bonito, seu cabelo não é igual a da fulana que tem cabelo cacheado, é diferente. E realmente é diferente. Só que é aquilo, eu queria conhecer meu cabelo, eu queria ver como é que ele era bonito. O cabelo liso, com química, ele não tava mais me trazendo satisfação, entendeu? E aí quando é assim, a gente muda. E a gente vai, testa outras coisas, vai recebendo confiança. Então, assim, foi uma época também que eu tava fazendo terapia. E foi muito bom, porque foi fazendo com que eu tivesse mais certeza, que realmente eu queria ver como é que meu cabelo era cacheado. E, assim, foi maravilhoso. Eu, assim, hoje em dia, eu gosto do meu cabelo assim. E depois de uns meses, eu acho que passou um ano de eu com meu cabelo natural, eu resolvi um ano com meu cabelo natural, assim, sem as pontinhas lisas, eu resolvi fazer prancha nele, na casa da minha prima, e ela, assim, ela tem um salão, e a prancha dela tava com resíduo de química, e aí teve algumas partes do meu cabelo que pegaram a química, então, assim, agora que meu cabelo tá finalizado, não dá pra ver. Mas quando o meu cabelo tá com mais day afters já passados, eles assim, aí os cachinhos já vão deixando de estar formadinho e tal, e aí dá pra ver mais essas pontas lisas. Aqui, nessa parte aqui, tipo, esses três dedos, é liso, aí chega aqui um cachinho, 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 e às vezes na pontinha também tava, mas eu dei um corte no meu cabelo, e aí agora essas pontinhas eu acho que boa parte já foram embora. E assim, mas aqui ainda tá bem ainda marcado com aquela prancha do mês que eu fui lá na casa dela. O que aconteceu? Tinha resíduo de química naquela prancha, e aí eu passei a prancha e ficou com algumas partes lisas ainda no meu cabelo. E eu não sei se vocês vão se identificar, quem tá passando pelo processo de transição e tá assistindo esse vídeo, que assim, a franja parece que ela demora muito mais tempo para sair da transição. Por mais que a minha franja cresça, tal, que já tá num tamanho grande assim,
mas eu ainda considero isso aqui como franja. Aí quando eu lavei meu cabelo, tava com aquelas partes lisas, aí eu fiquei assim, ah, não acredito. E fiquei, tipo, com parte do cabelo liso, só que hoje eu consigo finalizar de uma forma que não aparece a parte lisa. Só depois que vai passando os dias e aí começa a aparecer, mas aí tem a técnica de revitalizar o cabelo, que aí essas partes lisas elas já voltam já a sumir. Depois de uns meses que eu tinha feito, aí eu acho que passou um tempinho, passou uns 7 meses que eu já tava com meu cabelo natural e que não tinha passado prancha. Foi no final do ano passado que eu decidi ir lá no Beleza Natural. E aí, pra fazer o relaxamento. E eu tava querendo algo que me facilitasse eu cuidar do meu cabelo. Que eu assisti muito vídeo antes, gente, pra me ver como é que eu deixava meu cabelo mais maleável, porque o creme não tava parando, não tava do jeito que eu tava gostando do meu cabelo. Eu não tava mais sabendo o que eu ia fazer com ele, porque ele tava embolando muito e eu não queria cortar. E assim, eu já tinha ouvido já minhas primas falando comigo, Val, passa o relaxamento aí pra deixar seu cabelo mais fácil, pra você lidar com ele no dia a dia. Por que eu fui fazer o relaxamento lá? Porque eu acredito na liberdade da pessoa usar o cabelo que ela quiser. E, assim, ela tá bem com aquele cabelo. Quando eu parei de fazer progressivo, foi justamente por conta de não querer mais aquele cheiro todo da química, eu sentindo aquilo ali não tava me fazendo bem. O tanto de tempo que eu ficava naquela cadeira e, assim, depois que eu lavava meu cabelo, eu não sentia o resultado que eu esperava. Porque, assim, muita parte do meu cabelo ainda mantinha cacheado. E, assim, é um tipo de coisa que eu não vejo, por exemplo, na minha mãe, que faz química hoje de 3 em 3 meses, mas eu acho que é a qualidade também da química que ela usa hoje que é melhor do que a química que eu usava antes. E aí o cabelo dela pega direitinho, ela lava e depois pode usar ele solto. Mas eu também queria muito ver como é que meu cabelo era de fato, tipo, eu cuidar dele cacheado, eu fazer isso aqui assim pra me cuidar dele, pra me usar ele realmente como ele, com ele cachinho, sabe? Eu pretendo ficar sem passar química nele por um bom período de tempo, porque quando a gente vem de lá do Beleza, eles falam pra gente voltar, eu acho que daqui a uns 3, 2 meses, assim. E eu não voltei. Então, assim, meu cabelo, ele tá desde aquela época sem passar o relaxamento. E eu pretendo ficar assim pelo menos até o final do ano, por conta dele não ficar muito danificado e não ter seu crescimento atrapalhado e ele ficar saudável, né, dentro das condições possíveis, né, de química, mas ao mesmo tempo fazendo hidratação, reconstrução nele. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em curtir e comentem e se inscrevam no meu canal e me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. E obrigada, até a próxima!